Os fluidos poltergeists sobre a força da mente. Eu quero ressaltar um bom entendimento com todos sobre uma extraordinária pesquisa sobre os fluidos emocionais e morais que se estende sobre o grande desenvolvimento químico do espírito se passando para a alma e se transformando em uma função metabólica ao organismo que pelas substanciais das vitaminas, proteínas e sais minerais, as células se transformam emergentes ao organismo, dando funções emocionais sobre o organismo, transformando as emoções sobre uma grande relatividade de certos pensamentos que provém de grandes efeitos causados pelo fluido emocional e moral em que o organismo de um ser humano se acha conduzidos a várias transformações em disseminação de certas substanciais líquidas e sólidas que se passam na menor fração de um átomo sobre os efeitos mentais, causando uma grande transformação emocional à mente humana que podemos chamar de superenergia poltergeist, que entra em 2. Combinação e função emocional, causando uma extraordinária transformação de um pensamento em outro que pela ação do espírito que chamamos de química nuclear podemos observar os movimentos sutis da alma que suposta outrora em indivisível momento podemos com todas as circunstâncias positivas tanto negativas que são equivalentes a mais ou menos que poderíamos encontrar o amor quanto o céu nos trazendo boas recordações que poderíamos pelas células desenvolver grandes quantidades de proteínas, sais minerais e vitaminas que suposta a ação no ser humano com uma excelente cadeia alimentar, estando o organismo bem controlado quanto ao metabolismo que fazeria o processo químico nas células que se desenvolveriam como base do carboidrato como a glicose, e o cérebro especificamente consome 6 miligramas de glicose por cada 100 gramas de tecido cerebral por minuto, segundo Ramon de Cangas, da Academia Espanhola de Nutrição Dietética. E quero falar sobre o que é bom para fortalecer o cérebro. Os 7 alimentos que turbinam o cérebro. 1. Frutas vermelhas. Esses frutinhos deliciosos são ricos em compostos de ação antioxidante e anti-inflamatória e, assim, protegem nosso cérebro contra danos do envelhecimento. 2. Amendoim. 3. Folhas escuras. 4. Açafrão. 5. Iogurte e kefir. 6. Nozes. 7. Peixes. 3. E possamos aqui definir várias proteínas e suas funções no fluido emocional, e existem 5 alimentos que ajudam na saúde mental que vamos classificar aqui como melhores alimentos, que são: chocolate meio amargo. Alimento clássico quando o assunto é prazer. Peixes. Grãos integrais. Iogurte natural. Cúrcuma. Eu quero ressaltar um bom entendimento com todos sobre uma extraordinária pesquisa sobre os fluidos emocionais e morais que se estende sobre o grande desenvolvimento químico do espírito se passando para a alma e se transformando em uma função metabólica ao organismo que pelas substanciais das vitaminas,
Proteínas e sais minerais. As células se transformam emergentes ao organismo, dando funções emocionais sobre o organismo, transformando as emoções sobre uma grande relatividade de certos pensamentos que provém de grandes efeitos causados pelo fluido emocional e moral em que o organismo de um ser humano se acha conduzidos a várias transformações em disseminação de certas substâncias líquidas e sólidas que se passa a se desenvolver quando estamos de bom humor, em que estamos com uma cadeia alimentar genial que nos faz funcionar relativamente os fluidos emocionais em que podermos descontrair todas as imperfeições da vida que pelas boas circunstâncias de um amor poderíamos desenvolver uma boa função mental que nos trazem felicidades, estando o organismo bem estruturado sobre uma reação química do espírito sobre a alma, em que poderíamos falar em psicologia, em que seríamos surtidos. 4. Pela boa maneira e educação de se identificar com a vontade, falaremos do ego que nos faz tanto feliz quanto tristes, e assim se desenvolve a mente humana em uma disciplina de fluxo sobre o organismo, uma grande variedade de emoções que poderemos desencadear uma boa emoção quanto o sentimento de amor ou sentimento de ódio, que basicamente possamos também admiti-lo na reação do pensamento, que ficaríamos mais surpresos como uma imaginação ou ato e efeito de sentir quaisquer transformações sobre a mente que sente e age pelos sentidos, que poderemos dizer que os 5 sentidos humanos, responsáveis pela captação de informações do meio, são a visão, audição, paladar, olfato e tato. Os humanos possuem 5 sentidos tradicionalmente conhecidos: visão, audição, paladar, olfato e tato, que poderíamos nos relacionar com eles, e todas as manifestações matéria se classifica com a relatividade e função química do espírito que rege e dá a vida, a criação para a alma, que faz todos os sentidos se criar e se projetar em vida e nos dar a luz que chamamos de fluido emocional, que em meras circunstâncias a mente seria um gerador de energias que passa informações para o corpo, e a mente controla suas emoções, tanto positivas quanto negativas, e assim temos um núcleo atômico que pensa e sente todas as relatividades da vida e se desenvolve tanto reações de amor quanto de ódio, porque a mente se projeta sobre nossas fantasias, que pelas ações do otimismo que se pode tudo virar em realidade, o ego se transforma em saúde quando se concebe o bem-estar, causando um efeito fluido sobre as emoções cerebrais que nos impulsionam a sentir tanto o amor quanto estamos bem aventurados, quanto o ódio quando estamos mal-humorados, e assim se transformam as funções químicas do organismo em reação mentais que nos faz amar ou odiar, e vice-versa, quanto a natureza nos releva e nos transforma sobre várias questões relativamente em reação da vida, e tudo se transforma em algo supostamente criativo que faz o funcionamento da vida, e assim a mente sente e reage quanto pensa, e se cria algo de nossas vontades, e tudo é vida e reação de 5. Luta sobre nossas vontades emocionais, e quero dizer que possamos desenvolver o lado tanto da matéria quanto do espírito, porque a mente opera e faz milagres, e somos o que pensamos e sentimos dependendo de nossas valiosas emoções, que podem ser de construções ou destruições, ficando em cada cadeia
vibracional como um conjunto de ideias tanto positivas quanto negativas, e assim realmente a mente e o cosmos reagem formativamente às suas relações com a natureza da vida, e podemos desenvolver o lado espiritual quanto o lado material, em que denominamos suas vibrações e contrações mentais sobre grandes efeitos secundários da mente sobre suas ideias e sonhos, e os somos seres humanos que apreendemos a amar e a odiar sobre um ciclo vibracional de certos impulsos tanto positivos quanto negativos, e assim se projeta nossas emoções sobre um determinado momento da reação ou destruição que possamos estarmos transtornados por uma má ideia ou transformados por uma boa vontade, e assim seja a vida um conceito lógico e relativo de construção e destruição sobre a mente e suas emoções, que estariam sobre uma boa classificação alimentar que nos proporciona diversos prazeres, quanto os nossos egos nos faz ganhar ou perder devido à variedade de transformação sentimental em que o pensamento seja mais favorável às bases e emoções tanto de amor quanto de ódio, e assim sejamos perfeitos ou ficamos dependentes da vida, e suas realidades nos consomem os nervos e nos deprimem e nos quer fazer conhecer diversas coisas e achamos a vida abstrata e caímos em suas modalidades e apreendemos a viver, e assim seria uma mente humana que sente e pensa todas as tonalidades da vida, e assim ficamos ao dia a dia e nos formalizamos sobre nossos sonhos e desejos, e que não se cabem em fantasias, e sempre seremos relativos à vontade que nos faz agir sobre a vida, e ficamos de cara com as nossas emoções e buscaremos lá bem dentro do fundo da alma ainda uma explicação para estarmos vivos e aprendendo a viver em nossas mentes, sempre nos transformando em algo superlativo à vida ou indiferente que possamos nos identificar com a realidade. 6. Possamos admitir que estamos fluindo sobre sonhos e desejos, e que a vida seja uma escola de hábitos e criado pela vontade, e que apenas sentimos todos os efeitos, e a vida seria um conjunto emocional de diversas ideias que simplesmente a tocamos e reagimos com suas diretrizes, e possamos encontrar o amor ou ódio por uma questão de nossas vontades ou meios socialistas que nos surpreende e que nos faz buscarmos as realidades de todos os fatos, e queremos a vida melhor, e sempre arquivamos nossa mente que nos faz viver os melhores e piores momentos de nossas vidas, e possamos viver feliz dependendo de nossa saúde e bem-estar social, e permaneceremos intactos aos murmúrios negativos das incapacidades da vida, e apenas aceitamos as realidades nos oprimindo um pouco, porque nossas emoções nos reabilitam a querer conhecer o mundo de perto, e caímos na decadência da vida, e o viver seria melhor de nossa maneiras em que possamos sentir mais prazer sobre a vida, e as nossas emoções nos conserva talvez vivos pela saliente vida que nos faz compreender suas reações, e assim possamos lutar contra o desespero como luto e trabalho mais real e um bom funcionamento emocional, e assim seja a mente humana um conjunto relativamente suposto a outrora indivisível momento e curto espaço, quanto um átomo na menor fração de um elemento que nos conduz e nos faz viver, e assim seria a mente um pequeno universo que simplesmente sente e nos faz viver pelas suas emoções, que simplesmente nos dará a vida e a vontade de conhecer o mundo em que possamos
Admitir que estamos passando os melhores e piores momentos de nossa vida e podemos observar os movimentos sutis da alma que suposta outrora e indivisível momento podemos com todas as circunstâncias positivas tanto negativas que são equivalentes a mais ou menos que poderíamos encontrar algo melhor em nossas vidas e quero ressaltar um bom entendimento com todos sobre uma extraordinária pesquisa sobre os fluidos emocionais e morais que se estende sobre o grande desenvolvimento químico do espírito se passando para a alma e se transformando em uma função. 7. Metabólica, o organismo que pelas substâncias das vitaminas, proteínas e sais minerais, as células se transformam emergentes ao organismo dando funções emocionais sobre o organismo transformando as emoções sobre uma grande relatividade de certos pensamentos que provém de grandes efeitos causados pelo fluido emocional e moral em que o organismo de um ser humano se acha conduzidos a várias transformações em disseminação de certas substâncias líquidas e sólidas que se passam na menor fração de um átomo sobre os efeitos mentais causando uma grande transformação emocional à mente humana que podemos chamar de superenergia poltergeist que entra em combinação e função emocional causando uma extraordinária transformação de um pensamento em outro que pela ação do espírito que chamamos de química nuclear podemos observar os movimentos sutis da alma que suposta outrora e indivisível momento podemos com todas as circunstâncias positivas tanto negativas que são equivalentes a mais ou menos que poderíamos encontrar o amor quanto o céu ou o inferno em que tudo pode ser reação de luta em contradição de nossas emoções que nos oprime e nos dá prazer em que nossos sentimentos estejamos conscientes de nossas vontades assim quanto na terra e nos céus e não devemos nos oprimir quando sabemos onde queremos fazer o melhor pra gente porque nossas emoções sempre nos encareceriam as nossas realidades porque somos o que pensamos e assim temos o que queremos e a mente seria mais lógicas contraversões da vida quando haja um sentimento definido ao nosso favor e assim nos caberiam entre nossos egos tornando nossa natureza mais clara e evidentes que o lado irracional de viver que nos surpreende simplesmente e nos faz desacreditar na existência da vida. E como seria a vida? Eu creio que estamos em um ponto de nos refazer diante de todas as coisas em que a vida possa nos dizer devidamente que precisamos fazer porque estaríamos centralizados sobre as nossas vontades porque nossas emoções nos faz crer em que pensamos enquanto sentimos o que fazemos e assim somos as 8. Nossas vontades que simplesmente admitimos como uma relatividade sobre a vida de nossas emoções e funções da vida em que poderemos trabalhar à vontade e aprenderemos a dominar a vida e assim somos o que pensamos e se estamos sob bons pensamentos estamos felizes com a vida e não teremos desilusões sobre as realidades do dia a dia enquanto dominamos o medo e as incapacidades que nos faz sofrer a cada instante porque a mente de um ser humano pode descrever toda a imagem de um sonho quanto também pode transformar um sonho em um desejo deixando as penalidades de lado e assim aprendemos a viver
Controlamos todas as emoções que se relacionam sobre nossos impulsos, tanto de amor ou ódio, em que simplesmente tonificamos a existência da vida com apenas um modo de agir e pensar melhor, se tornando as nossas emoções e fluidos emocionais substanciais positivas de descontração e prazer em que possamos admitir que devemos trocar o medo pela coragem, quanto o amor pelo ódio, e assim encontraremos o céu e não temeremos ao inferno, que simplesmente ele possa ser sinteticamente um mau circuito relacionado ao pensamento em que toleramos todas as vontades e apenas deixaremos de se inibir diante de incertos prazeres e vontades, porque estaremos conquistando algo que nos faça viver, e assim se equilibra a mente humana sobre tais funções do desejo que fluidificamente se apresenta sobre a vida, nos prazerando de certas emoções e conquistas que certamente estamos controlando a vida, e assim possamos viver feliz. Eu quero agradecer a todos por esta inesquecível pesquisa que desempenhei sobre um trabalho e uma grande explicação sobre os fluidos poltergeists, sobre a força da mente, em que me desdobro sobre uma grande formalidade de um conceito muito fino e relativo à boa compreensão de pensar e agir sobre a mente, que servira como apoio para todos saberem conquistar o melhor salto diante da vida, em que totalizamos um efeito psicológico de nossas ideias e vontades, que simplesmente devemos acreditar na verdade e esquecer a mentira, e que a mente opera e faz milagres. 9. Em nossas vidas, e somos o que pensamos, e apenas deixamos de lado simplesmente as incertezas que nos impedem de viver e de ser feliz. Obrigado. Por Roberto Barros.